nesse processo de crescimento. Ninguém é melhor do que ninguém, nós somos diferentes, mas para o Senhor somos todas filhas amadas do Pai. Amém? Então, glória a Deus pela sua vida. Como a pastora Moab disse, eu sou Adriane Alves, sou psicóloga clínica há mais de 10 anos e terapeuta familiar e trabalho com mulheres também desde há muito tempo atrás. Então, por isso, temos alguma experiência. Eu tenho essa carinha jovem, como vocês estão a ver, mas eu tenho 42 anos. Então, por isso, eu sei, não parece, né? Mas nasci em 77, então, ou seja, assim como vocês que estão aí jovens e lindas, eu também. Então, nasci no lar cristão, como algumas de vocês, provavelmente, e quando nós aprendemos e entendemos de Deus, na verdade, nós crescemos com um conceito, às vezes, até equivocado de sexualidade. Aprendemos como lidar com a sexualidade como deveríamos ter aprendido. Então, isso trouxe para nós um pouco de sofrimento, de angústia até. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho dessa questão da sexualidade, não tem nenhuma criança na sala, né? Então, por isso, podemos falar abertamente. Esse também é um tema que às vezes traz alguns constrangimentos, algumas mulheres ficam vermelhinhas, rosadinhas. É natural que isso aconteça, porque fala de uma intimidade. Quando a gente fala de intimidade, a gente às vezes baixa um pouquinho a tensão. É normal que isso aconteça. Mas nós estamos aqui para falar baseado naquilo que Deus deixou para nós, que é a palavra dele. Amém? Então, quero que você, se você tiver sua Bíblia, acompanhe comigo 1 Coríntios 7. O apóstolo Paulo vai nos ensinar hoje um pouquinho sobre esse tema. 1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 5, diz assim: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. E aí no versículo 8, digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Gente, eu amei essa versão. É a nova versão, ardendo de desejo. Em outras versões ele fala abrasar-se, ficar com carícias com a pessoa. Enfim, então várias versões para esse termo de que você pode estar ardendo de desejo. E quando a gente fala de desejo, tem essa conotação de que, nossa, mas eu posso ter desejo? Pode e deve. Deus nos deu a possibilidade de tê-lo e de satisfazê-lo, o que é melhor ainda. Então, a maioria de nós não foi ensinado a beleza da sexualidade. Muito pelo contrário. Muitas de nós aprendemos que sexo era algo que era ruim, era sujo, era inadequado para nós que somos cristãs e que o nosso foco não deveria ser isso. Mas, na verdade, não é o foco, é um complemento. Faz parte do relacionamento, faz parte de completar um ao outro. Então, nós focamos nas questões espirituais e às vezes achamos, não, o sexo pode ficar para depois. Mas nós nos equivocamos quando nós pensamos dessa forma. Porque você já viu quando a relação sexual não está bem, como é que o casal fica? Não sei vocês, mas fica muito ruim. Quando o relacionamento sexual do casal não está satisfatória, e depois eu vou falar um pouquinho das solteiras, porque eu não sei se todas vocês são casadas ou se tem alguém aqui que ainda é solteira, e então vamos falar um pouquinho depois sobre as solteiras, mas quando a gente fala dessa questão da sexualidade, nós temos que pensar, eu estou cuidando do meu espiritual
eu estou buscando a Deus, eu estou em oração, e como está a minha vida sexual com o meu marido? Como está a minha relação sexual com ele? Está satisfatória? Não está satisfatória? Está ruim? E nós vamos falar um pouquinho dessas questões que pode acontecer e que acontecem em todo casamento. Então, nós precisamos de agir. E às vezes a gente fala, não, eu vou orar que esse problema passa. Queridas, e é assim, o sexo só pode ser resolvido na prática. A oração ajuda você a ter força, mas a prática é que vai solucionar muitos dos problemas que pode estar aparecendo ou que apareceu ao longo do seu relacionamento conjugal. Então, deve ser mais do que uma junção entre dois corpos, né? A gente tem que entender a sexualidade como um complemento. Quando a Bíblia diz que ambos seriam uma só carne, é uma só carne, é nessa junção. E, na verdade, e aí a sexualidade não é só uma junção de carnes, porque essa junção só de carnes para a prática sexual não é uma prática adequada para nós cristãs. Nós interagimos, nós olhamos nos olhos, nós conversamos, dialogamos. Quando tem alguma coisa equivocada, é isso que nós precisamos fazer. E o diálogo faz toda a diferença. Então, Deus não vê o sexo como o homem vê. Ele deixou para que fosse algo extraordinário, para que fosse algo prazeroso. Então, ele permitiu que nós sentíssemos prazer. Depois existem alguns fatores e depois o prazer e tudo que nós passamos na relação sexual, até o desejo de ter ou de não ter, começa aqui, no cérebro. Tudo começa aqui e tudo termina aqui. Porque se você tem alguns fatores que pode ser que influencia a mulher a não ter um desejo sexual, e eu vou começar pelo fator que é o que eu mais trabalho com mulheres em clínica e com casais, que são os fatores psicológicos. Porque se você está passando alguma situação, você faz todos os exames e não conseguiu encontrar nada, então a causa provavelmente é emocional e precisa ser tratada. Nós estamos aqui nessa terra para sermos saradas, porque Deus te chamou para sarar outras. Deus te chamou para sarar mulheres. Deus te chamou para sarar vidas. Mas você precisa primeiro ser sarada, em qualquer área que seja, para depois você sarar outras. E além de ser sarada, Deus te chamou para ser plena no casamento e falar assim: eu sou realizada no meu casamento. Eu sou satisfeita no meu casamento. Não é que você tem que sair fazendo propaganda, né, gente? Com a plaquinha. Oh, eu sou muito feliz no casamento, meu marido é incrível. Não precisa fazer propaganda, não, porque propaganda demais. Ou não é verdade, ou outra pessoa pode olhar e falar assim: nossa, como que ela consegue e eu não? Então, não é propaganda. É você saber quem você é nesse casamento. É você saber quem vocês são enquanto casal. Então, os fatores psicológicos são imensos. Tem os fatores que são que vêm por causa de um trauma na infância, porque a vida inteira ouviu a mãe falando, olha, isso não presta, ou porque teve uma briga no relacionamento, os pais brigavam muito, e a mãe falava, tá vendo, no caso não, se você casar vai ser igual. As palavras que nós ouvimos na infância em relação à sexualidade, se isso não for sarado dentro de nós, não for curado, nós corremos o risco de levarmos para o casamento e para os filhos e para as próximas gerações, porque fica impregnado. Se tem uma coisa que fica impregnada em nós, são palavras. Então, essas palavras precisam ser sanadas, nós precisamos ser saradas. E tem algo que é terrível para uma relação, qualquer relação, mas para uma relação, para um relacionamento conjugal e sexual, que é a rejeição. Todas as mulheres que passam por um processo de rejeição, e se essa rejeição vem da mãe, a mulher tem problema de enfrentar a vida. Esse é um dos capítulos que eu estou colocando no livro, que é o livro para trabalhar com o grupo de mulheres, restaurando mulheres, e Deus me tocou nessa questão. Se a mulher for rejeitada pela mãe, ela tem dificuldade de enfrentar a vida. E no enfrentamento da vida tem o casamento. E aí ela começa a ouvir e a sofrer tudo de novo, e de novo, e de novo. E às vezes ela não consegue ter o prazer que ela deveria ou gostaria de ter, porque ela lembra, mas a minha mãe disse isso. Mas aconteceu isso lá. E são reações inconscientes, você não tem consciência disso.
Quando você percebe, você já está brigando com o marido porque está reclamando que você não saciou ele como deveria, ou você está reclamando que o negócio não foi bom. Ou seja, é inconsciente. Quando você percebe, já foi, já agiu. Então, tudo isso acontece e é preciso encontrar um equilíbrio, porque existe uma situação que, dentro desse contexto de infância, de trauma, de abuso, né, de molestação, não importa, queridas, a mulher, para a menina, basta um toque no lugar onde não deveria ser, que ela carrega isso. E precisa ser curada, e precisa ser sarada. Né? Então, dentro desse contexto, todas essas situações podem causar aquilo que nós conhecemos de vaginismo. Vocês já ouviram falar sobre vaginismo, que é a contração involuntária da vagina. A contração, a pessoa, sem ela perceber, ela contrai. E aí ela sente dores terríveis e não dá certo. E reclama, e claro, com razão, porque sente muita dor. Outra coisa é a anorgasmia. O que é a anorgasmia? É a falta do orgasmo. Mulheres que passam uma vida inteira, pastoras. Eu já atendi mulheres de 50, 60 anos que não sabiam o que era um orgasmo. Gente, é triste, é lamentável, porque o orgasmo é o ápice do prazer. É o que Deus nos deu de maravilhoso. O orgasmo só é comparado com as drogas, para vocês terem noção do quanto é extraordinário. Por quê? Porque é o ápice do prazer. É o que Deus nos deu de mais extraordinário. Então, tem mulheres que não conseguem. Então, a gente tem que ver as causas. Por que eu não consigo? O que está acontecendo comigo? E depois, dentro desse contexto, muitas disfunções sexuais acontecem por causa do emocional. Se a mulher está estressada, ela não consegue. Se ela está muito cansada, e a gente nem está quase nada cansado o tempo todo, né? E a gente trabalha, a gente corre, tem filhos e tudo, a gente cansa. Mas durante o dia, eu vou ensinar depois mais para frente para vocês que durante o dia vocês têm que programar o cérebro de vocês. Sabe por quê? Você vai estar proporcionando para o seu marido uma alegria e para você uma satisfação de estar proporcionando essa alegria para ele. E isso é maravilhoso. Então, nós temos que programar o nosso cérebro para isso. Sarar suas feridas internas é fundamental, queridas, para que todas essas questões sejam resolvidas. Você que acompanha suas mulheres tem que ver que feridas são essas que elas têm. Será que eu tenho algumas feridas que também precisam ser sanadas para eu sarar essas mulheres? Né? Então, pode ser... E aí, muitas mulheres não permitem sentir, não permite esse amor, não permite esse cuidado e não permite esse desejo. Imagina, eu preciso e é bom que eu sinta desejada pelo meu marido. E a mulher fala assim, mas como assim? Você provocar ele, mas provocar ele não é uma coisa vulgar. É fazer algo diferente, é falar uma coisa que ele gosta de ouvir. É falar algo que é importante para você. Porque nós, com a correria, às vezes nós passamos e falamos, já estou casada há tantos anos, isso não adianta mais. Queridos, adianta. Sempre adianta, porque você, independente se você tem 30 anos ou se você tem 50 ou 60 anos, você é uma mulher extraordinária e única em Deus. Não tem outra como você. Se você olhar para você como a única mulher desse universo, e que esse homem é o único que você tem e que provavelmente você vai ter até o fim da sua vida, se Deus quiser, e se você ainda não tem, que Deus vai preparar alguém segundo o coração dele para você, então você pode. Você deve sentir aquilo que Deus quer que você sinta. Depois dos fatores emocionais, tem os fatores físicos que impedem as mulheres a ter uma vida sexual ativa e satisfatória. Dor não combina com o sexo. Se tem uma relação sexual e tem dor, então tem alguma coisa equivocada. Não está certo. A mulher, depois dos 35 anos, ela vai perdendo um pouco de progesterona, vai perdendo os hormônios que realmente produz essa libido, esse desejo, essa vontade. E aí nós temos que fazer o caminho inverso. Se está acontecendo algo que
tá ruim, se nós percebemos que nós não temos mais o desejo que deveríamos ter, que nós não temos mais vontade, que a gente fica pensando assim, nossa, será se hoje ele vai fazer isso? Será se hoje ele vai me procurar? Nossa, não, tomara que não, Senhor. A gente até faz uma oração às vezes, falando assim, ai Deus, em nome de Jesus, homem, não chega perto de mim hoje, pelo amor de Deus. E aí a cabeça doendo já não resolve mais, porque essa tática já é muito antiga. O que a gente vai fazer? E eu vou ensinar para vocês uma coisa engraçada, não é engraçada, quando eu ouvi eu achei engraçado. Quantas vezes no dia você pensa em sexo? A mulher pensa em sexo quantas vezes no dia? Não sei, uma vez, às vezes nem uma vez, às vezes uma vez por semana, às vezes uma vez a cada 15, não sei. E o homem, quantas vezes pensa no sexo? Você faz o teste que eu vou te ensinar. Deixa ele dormir. Relax, tranquilo, deixa ele dormir. E vai assim perto do nariz dele, coloca o dedinho assim para ver se ele está respirando. Se ele estiver respirando, ele quer sexo. Ou seja, a qualquer hora do dia ou da noite, o homem está disponível. Você fala assim, ah, mas o meu não é assim não. Então tem alguma coisa equivocada. Então está acontecendo alguma coisa com esse homem. Porque a disfunção não acontece só na mulher, a disfunção acontece também no homem. Ai, o meu marido não tá, parece que ele não tem mais o desejo que ele tinha antes. O que está acontecendo? Queridas, homem é homem aqui em qualquer lugar do universo. Deus fez o homem, Deus fez o homem para que o homem fosse um procriador, né? No início, o homem era para isso. E a gente tem aquela visão machista de que o homem é para procriar e a mulher era para realmente ter as crias. Essa era uma questão inicial, porque não tinha ninguém na Terra, alguém tinha que preencher a Terra, né? Hoje já mudou um pouco essa situação. Mas, o que acontece? O homem também tem problema. O homem tem problema de ejaculação precoce, ou o homem pode ter problema de ejaculação tardia. E você fala, como assim, ejaculação tardia? Aquela ejaculação retardada, que a mulher já não está aguentando mais. E às vezes você já até passou por isso. Você fala assim, nossa, mas até agora, nunca mais, nunca mais, nunca mais, porque vai passando o tempo, a mulher cansa também. E é um problema. Tudo em excesso é um problema, querida. A ejaculação precoce é um problema para os dois e a ejaculação tardia é um problema para os dois. O ideal de Deus na minha vida e na sua é o equilíbrio. É nós termos equilíbrio. Então, o que acontece aqui? A gente precisa ver o que está acontecendo nessa relação, o que pode levar com que, de repente, esse homem ou eu não estamos tendo o prazer que nós deveríamos ter. Então, o homem ele é constante, muito mais constante de pensar em sexo. Tem algumas questões que são bem voltadas para a cultura, para o costume de cada país? Tem. Mas o homem, no seu natural, o homem, na sua essência, ele geralmente tende a ser totalmente sexual. Independente se é pastor, se não é pastor, é homem. Homem é homem. Então, por isso, nós temos que cuidar do nosso casamento como o homem que ele é. Como o homem que ele é e como a mulher que nós somos. Vamos tirar os títulos só um pouquinho e vamos olhar para nós como homem, como mulher e marido. Gente, molha o cabelo. Estraga o cabelo pelo menos uma vez na vida. Às vezes o marido fala, vem tomar banho comigo. Ah, não, meu cabelo vai estragar. Gente, já pensou que eu já vi relatos de casal no consultório reclamando que a mulher não, que o sonho dele, quase que o sonho dele era tomar banho com a mulher no chuveiro, a mulher não quis porque o cabelo ia molhar. Gente, o cabelo seca de novo. Deixa eu molhar o cabelo, deixa eu molhar o resto das coisas que também ajuda, né? Sei lá, faz alguma coisa. Nós precisamos pedir a Deus. Se tiver que pedir a Deus sabedoria, temos que pedir sabedoria. A Bíblia fala assim: vocês erram porque vocês não têm conhecimento. Por falta de conhecimento é que vocês erram. Às vezes a gente perde a oportunidade. O nosso marido, não falar homem de uma forma geral, que eu não conheço o marido de vocês, mas o homem, de uma forma geral, ele gosta de elogio.
Ele gosta de ser acariciado. Ele gosta de que nós chamamos a atenção dele. Ele gosta que nós olhemos para ele como homem. Gente, homem não é filho de vocês. Homem é o macho, o protetor. Ele quer ser visto como protetor, o pai de família, o garanhão, né? Aquela palavra que a gente conhece como garanhão. Porque senão o homem brocha. E tem muita mulher brochando muito o homem. E eu vou explicar daqui a pouco para vocês como é que faz para brochar um homem, que é a coisa mais fácil do mundo, né? Como que as mulheres fazem para brochar um homem. Então, e aí tem os fatores religiosos. O que são esses fatores religiosos? Gente, são as crenças limitantes. Que crenças limitantes são essas? É pecado. Tirar a roupa é pecado. Vestir a roupa é pecado. Não sei o que. Nós aprendemos, pelo menos eu aprendi assim, tudo era pecado. Na minha altura, tudo era pecado. Penso que Deus teve que fazer aqui dentro de mim para sarar essa menina. Eu falo assim com liberdade para vocês, mas não foi sempre assim. Porque Deus sarou, Deus curou. Porque a religiosidade, por isso é que Jesus era contra a religiosidade, porque os religiosos era uma coisa terrível. A religiosidade mata. Sabe por quê? Fala assim, não pode, você não pode, você não pode, você não pode. E quantos casos a gente vê de pastores que acabam tendo infidelidade e isso não justifica. E tantas coisas encobertas que a gente vê e ouve que é inadmissível por causa da religiosidade. Queridos, queridas, nós temos que quebrar isso. Nós temos que quebrar crenças limitantes, aquelas crenças que falam assim, olha, você não pode fazer isso. Tem coisas, gente, o bom senso, temos que usar o bom senso. Tem coisas que realmente não dá? Não dá. Tem coisa que é um equívoco total? É. Temos que usar o bom senso, buscar em Deus. Mas tem coisas que são simples, que muitas mulheres não fazem porque aprendeu que não podia, porque é pecado e tem medo de estar pecando contra Deus. Busca, depois se você quiser me perguntar em particular o que pode, o que não pode, a gente pode conversar melhor, porque senão o tema vai muito longe, né? Baseado na Bíblia, claro. Tem coisa que é inadmissível, mas tem coisa que a pessoa pensa, será se eu posso? E são coisas que pode, que está em Cantares, por exemplo. Depois vocês vão Cantares. Eu amo Cantares. As pessoas fazem várias analogias de Cantares, que é a igreja, que é Cristo, que é tal. Para mim é o casal, que eu amo. Para mim é o casal. Vocês viram que quem começa o livro de Cântico dos Cânticos é uma mulher? É a esposa que começa falando para o marido. Que coisa linda! Gente, que coisa linda! Eu acho aquilo lindíssimo. Depois você vai no Cântico dos Cânticos e a primeira palavra lá, a esposa fazendo a declaração. A esposa fala assim, beija-me com seus lábios, blá, blá, blá. Gente, a mulher tá pedindo um beijo. Meu Deus! Eu acho isso extraordinário. E chega assim pro marido e fala, beija-me. Aí eu tava cantando, falei assim, amor, falei pro meu marido, amor, eu vou falar um texto de Cantares para você. Ele, fala que eu quero ouvir. Fala um texto de Cantares, beija-me com seu beijo, faz isso, faz não sei o quê. Isso, usa a Bíblia ao seu favor, mano, não é contra vocês não. Porque senão a gente cai numa situação complicada. Usa a seu favor. Ela que começa a falar. Então, o prazer não é um pecado. E depois, dentro desse contexto de que vai diminuindo os hormônios, vai diminuindo pode ser que mulheres têm vaginismo, tem que ir no ginecologista, não sei se vocês devem saber, mas tem ginecologista fisioterapeuta ginecologista específico para vagina. Vocês sabem disso? Que é que às vezes a mulher tem vaginismo e às vezes a mulher tem tanta contração muscular que ela tem que fazer fisioterapia. Mas imagina, se a mulher tem um problema emocional, ela nunca vai no ginecologista para fazer uma fisioterapia ali, porque ela vai se sentir constrangida. E talvez o fator emocional resolve a questão, mas tem fisioterapeuta específico para essa contração muscular. E depois, essa questão da mulher, tanto de ter um problema de vaginismo ou de frigidez, leva a mulher para um processo de autoestima baixíssima e até a depressão.
A mulher pode ficar deprimida. E depois tem o ressecamento vaginal. Gente, o ressecamento vaginal é uma coisa que acontece com todas nós, todas nós. E o que é que vocês fazem? Eu vou comprar um lubrificante. Não, gente, vou ensinar uma receita para vocês extraordinária hoje. Que todo mundo compra, que também tem aqui, onde vocês estão, no mundo inteiro, penso que tem. Que é óleo de coco. Quem nunca usou óleo de coco? Eu uso, é o meu lubrificante preferido. Óleo de coco. Gente, além de ser cheiroso, é comestível, né? É gostoso, cheiroso e é maravilhoso. Por quê? Porque o lubrificante resseca, com o passar do tempo resseca e pode fazer mal para a saúde. O óleo de coco é natural. Então, banha-se de óleo de coco. Lembra da Esther que se banhava nas mirras? Aí eu entendi porque ela se banhava tanto nas mirras com o passar do tempo. Banha nas mirras, nos olhos e no... Gente, vai nos olhos. Óleo de coco está aí para nós usarmos. Quando você, hoje, aproveita hoje que está falando essa palavra, fala, amor, aprendi umas coisas ali, vamos colocar em prática. E vai e faz, porque você vai satisfazer não só você, mas vai satisfazê-lo e vai agradar o coração do Pai. E eu tenho certeza disso, porque agrada o coração de Deus. Quem acha que não agrada o coração de Deus está equivocado, porque agrada, porque foi Deus que fez o sexo, e fez o sexo para o homem e para a mulher, o casal, o cônjuge. E para as solteiras, espera o casamento. Espera até o casamento. Por quê? Porque é uma oferta a sua virgindade para Deus. Oferta ela para Deus. Quando você oferta para Deus, você vê a diferença no seu casamento. Eu casei com 27 anos. 27 não, 26. Já casei assim bem, né? Eu vou fazer 15 anos de casado. Com 26 anos. E eu me guardei até o casamento e o meu marido também. Foi um presente para mim. Então, tudo que nós sabemos e aprendemos juntos. Acontece isso sempre? Não. Talvez já aconteceu com você, mas ainda dá tempo. Talvez você, não, eu casei, mas eu já casei assim, ou eu não casei ainda, mas eu já tive uma experiência. Da agora para frente, não tenha experiência nenhuma. Espera em Deus. Porque se Deus deu para mim, Deus deu para muitas aqui, Deus vai dar para você também. Mas espera em Deus. Ensina as suas meninas da sua igreja, espera em Deus. Porque é a mais bela das ofertas é a virgindade. E aprender com a pessoa que você ama e que está com você não tem preço. Então, nós temos que entender essas coisas. Nós temos que falar sobre isso. Nós temos que discutir sobre isso, porque vale a pena. Porque, gente, a pessoa que não tem uma relação sexual ativa ou tem uma abstinência sexual há muito tempo, porque tem casais que fica um mês, às vezes, até sem ter relação sexual. Isso não é saudável. Não é só por causa do sexo, não é saudável. Vocês pensam que não, aliás, não é que vocês pensam que não, mas vocês acreditam que a abstinência sexual muito tempo pode te causar lapso de memória. Você pensa, nossa, eu estou tão desmemoriada, se calhar é por isso. Você fala assim, que relação que tem a memória com a atividade sexual? Eu explico. É a circulação sanguínea. Da mesma forma que a circulação sanguínea que vai fazer com que o seu coração, porque você, quando tem uma relação sexual, o coração, como se estivesse no ginásio, né? É uma academia em casa, assim, nem paga nada por isso. Ai, que bom. Coração acelera, circulação sanguínea no corpo e na mente. Então, a pessoa precisa, porque vai diminuir seu estresse, vai diminuir o estresse e contribui muito para isso. Então, a pessoa pode ter lapsos de memória por causa da má circulação sanguínea e aí pode ser resolvido. Atividade física, tem que fazer atividade física, o que melhora aumentar os hormônios do prazer, a dopamina, a serotonina, a adrenalina, são hormônios do bem, que fazem muito bem para nós. É você fazer uma atividade física, é você se alimentar bem com legumes, com frutas, com cereais, com sementes, é isso. E você ter uma vida sexual ativa, isso é muito importante. E depois, ajudar o seu marido. Se o seu marido enfrenta qualquer dificuldade que seja na área sexual,
ou se ele está perdendo a libido, ou se você percebe que ele não, ou pode ser que ele seja, tem uma libido lá em cima e você não consegue acompanhar ele. Precisa também de diálogo, porque precisa de um equilíbrio. E se você acha que está perdendo muito a libido, você pode orar por isso? Pode orar. Fala, Senhor, acrescenta em mim, acrescenta libido em mim. Eu tinha uma amiga que ela falava, Senhor, coloca fogo nas minhas entranhas. Desse jeito. Senhor, acrescenta fogo em mim, acrescenta fogo nas minhas entranhas, e passava a mão assim, e ungia, e orava. Tudo bem, faça. A questão é, faça alguma coisa por você. Ore. Se você ora, às vezes você ora, nunca ora por isso. Nunca ora para Deus. Você já parou e falou assim, nossa, hoje eu vou orar. Minha oração da quarta-feira é só sobre isso. O Senhor aumentar a minha vida. Ah, que legal. Ora pelo pai, pelo periquito, papagaio, pelos irmãos, pelos parentes, ora por todo mundo. E não ora por isso? Não, tem que orar por você, pela sua satisfação. Deus me ensina, me ajuda eu ajudar meu marido, porque às vezes o marido está assim e ele tem vergonha, não consegue, me ajuda a ajudar ele. Ora, eu sou muito de palavras, eu acho que palavra faz toda a diferença. Palavra faz diferença. Por que palavra faz diferença? Porque eu acredito na palavra. E a palavra não faz diferença na nossa vida? Então, fala. Eu sou uma mulher que tem desejos pelo meu marido. Eu sou potencialmente sexual. Olha que linda essa palavra, né? Chique, né? Eu sou potencialmente sexual. Eu sou a mulher que meu marido sempre quis. Eu vou proporcionar para ele todos os desejos que ele quer e ele vai me proporcionar também. Todos os desejos que ele quer não significa que vale tudo, viu, querido? Tem coisa que não vale, não. Não vale. Então, não é pelo vale tudo, é pelo aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Então, por isso, nós temos que ficar atentas a isso e ver o que está faltando, o que está passando, o que eu preciso fazer para melhorar a situação. Eu quero deixar um texto para vocês que está em Colossenses 3,17. E tudo quanto fizeres, seja por meio de palavras ou ações, fazei-o como para o Senhor. Sabe, eu falei para vocês que tem uma coisa que deixa o marido, né, que brocha muito o marido, deixa o marido sem vontade nenhuma, é a autoridade. Talvez o marido está sem vontade porque você é autoritária demais. Você que eu estou falando, você no geral. Não precisa vestir a carapuça se não servir. Talvez, porque nós mulheres somos mãe. E como mãe, nós temos em nós a autoridade. E às vezes nós queremos colocar no marido essa autoridade que nós temos. E o homem não aguenta essa autoridade. E às vezes ele não dá conta. Às vezes está na relação sexual, a pessoa fala, não, já chega, tá demais, não sei o quê. Queridos, se você é uma mulher muito sanguínea, que você deve saber o temperamento que você tem, e é uma mulher muito sanguínea, às vezes o marido não é, vocês têm que se entender e compreender essa questão. Porque o temperamento diferente demais pode ter muitos conflitos. Então, precisa ver e compreender que, às vezes, somos nós que impedimos o desempenho dele, porque nós colocamos sobre eles uma autoridade que eles não conseguem responder. Não seja tão dura, tão rígida com você. Eu sei que você pode ser brava, eu sou brava, mas tem um momento que a gente tem que baixar a guarda. Ou às vezes você é romântica demais. Tudo que é excesso é prejudicial. O romantismo em excesso traz muito sofrimento, porque você sempre espera que ele vai corresponder e às vezes ele não corresponde, porque o homem é prático. O homem não é como nós, que queremos e fazemos isso ou aquilo. O homem é muito prático. Então, nessa praticidade do homem, nós temos que compreender com diálogo, com oração e com orientação. Às vezes precisa de uma orientação profissional, busca uma orientação profissional com alguém que conhece a Deus. Não precisa ser eu, pode ser uma profissional, mas que entenda a sua fé. Porque se você procurar um profissional que não entenda a sua fé, ainda pode indicar coisas para você que não condiz com a sua realidade. Por isso, se precisar buscar ajuda, que busque. Mas busque ajuda no lugar certo. Não fica contando a sua intimidade para quem não pode te ajudar, porque ainda pode se tornar fofoca.
Se tornar fofoca, vai trazer ainda mais dor para você. Então, por isso, sejam felizes na cama de vocês. Vocês têm dois, nós temos dois altares em casa, a mesa e a cama. E para as mães que têm filhos pequenos, não deixa seus filhos dormir na cama. Tira seus filhos da cama. Se eles ainda dormem na cama com você, não deixa. Deixa eles no quartinho deles. Tenha a sua intimidade. Porque isso dá confusão para as crianças, traz confusão para as crianças. Elas não entendem isso e nem têm que entender. Viva a intensidade da relação sexual. Sabe por quê? O mundo vive isso. Nós não temos nada a ver com o mundo, nós temos a ver com a igreja, com Deus. Deus, ele fez isso para todos nós. O mundo aproveita e nós não. Você tem em casa, você pode aproveitar. Você pode usufruir daquilo que Deus proporcionou para você. E você pode ensinar outras mulheres a fazer da mesma forma, a serem saradas, curadas, restauradas na área sexual daquelas que precisam de restauração. Amém, queridas? E por último, não grite com seu marido. Não grite com você mesma. Olhe para você e pergunte, será que tem algo em mim que eu preciso sarar? Eu preciso sanar? Não grite com ele. Não grite com você. Não maltrate tanto você. Permita ser desejada, permita ser amada, querida. Ame você em primeiro lugar, que é o meu texto de cabeceira é amar o próximo como a ti mesmo. Você não pode amar o próximo se você não se ama. Se tem alguma coisa em você que te incomoda, que você não gosta, sara isso, para você olhar para você e se amar. A opinião dos outros vai ter sempre. Sempre vai ter alguém para opinar alguma coisa, mas a opinião dos outros não pode mudar a sua história. Então, por isso, vamos caminhar firmes, errantes, assim como soldados. Soldado não anda assim mais ou menos, né? Soldado anda assim com o pé firme. Vamos caminhar e vamos vencer. Um grande abraço para vocês. Que Deus abençoe vocês. Espero que essa palavra tenha alcançado o coração de vocês. Nós não temos mais tempo, mas eu quero deixar para vocês essa palavra e que o coração e a mente de vocês estejam repletos da alegria do Senhor. E vai estar aí meus contatos depois, minhas redes sociais, se vocês quiserem entrar em contato e fazer alguma pergunta. Tá bem, queridas? Foi um prazer falar com vocês. Deus abençoe. Pastora Moab, Deus abençoe. Que a graça do Senhor esteja sobre o seu coração, a sua vida, a sua mente, em nome de Jesus. Amém. Eu louvo a Deus por esta palavra, né? São poucos minutos para nós, mas deu para esclarecer bastante, né? Sobre as mulheres que estão no grupo casadas, as mulheres que são solteiras, divorciadas e viúvas, né? Estão no posicionamento de aprender mais para poder servir a outras mulheres. Acho que a nossa vida sempre é um aprendizado, né? A gente está sempre aprendendo. É um assunto polêmico, falar de sexualidade. Geralmente a questão da religiosidade às vezes nos impede muito de falar abertamente sobre o assunto e às vezes até mesmo casamentos são desfeitos por falta de conhecimento, por falta de esclarecimento, né? E muitas vezes, às vezes nós temos vergonha de falar até mesmo com as nossas próprias ginecologistas, né? Então, assim, eu creio que para as mulheres casadas foram de muito bom proveito, né? Da gente poder aprender um pouco com a doutora Adriane. E o público, né, das mulheres divorciadas, viúvas e solteiras, né? Eu agradeço por essa equipe que está aqui, né? No sentido de serem humildes e também receber uma palavra de ensino, né? Mesmo não estando ativa sexualmente, mas o aprendizado é muito importante para as nossas vidas. Talvez você pense, eu sou divorciada, mas você tem filha, talvez você tem filha ou filho, né, ou nora, ou então assim, alguém, né, que você pode ajudar, ou talvez também na sua igreja, ou uma amiga.
Então, sempre não se exclua. Ah, eu sou divorciada. Ah, eu sou solteira. Ah, eu sou viúva. Não se exclua nesse assunto. Esteja totalmente interagida, porque Deus vai te usar na vida de outras mulheres, seja sua filha, seja sua nora, seja um parente, seja uma amiga. Deus vai te usar, né? Então, é um assunto muito importante.